Eu quero que você medite juntamente comigo nessa palavra, e é algo que eu tenho falado principalmente nesse momento de oração lá na igreja. O fermento dos fariseus e algumas admoestações para a igreja. É importante a gente observar o conteúdo, do Evangelho de Lucas aqui para nós, para o nosso entendimento como igreja, o que nós precisamos fazer. Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer: antes de tudo, os seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é coberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseres às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que mata um corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançá-lo no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem com 5 pardais por 2 a estes? Entretanto, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Amém? Irmãos, eu tenho falado da oração pela manhã e alguns cultos nossos, porque nós tivemos muitos pregadores durante esse mês todo, mas Deus se revelou a nós através desse capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que nos chama a atenção, e eu gostaria que alguém deixasse já a espada afiada aí em Mateus capítulo 23, versículo 13. Depois eu vou pedir você para ler Mateus 23, 13, e outro leia em Mateus 16, verso 6. Mateus 23, 13 e Mateus capítulo 16, versículo 6. Deixa bem afiado aí a palavra, para que nós não possamos perder a orientação que o Espírito Santo está dizendo para nós. Olha só essa orientação de Lucas, capítulo 12. Posto que miríades de pessoas, outras traduções vai dizer multidões, outras traduções vão dizer milhares, miríades de pessoas que aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Antes de Jesus dizer para a grande multidão, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos. Antes que nós venhamos proclamar o nome do Senhor Jesus lá fora, nós precisamos proclamar aqui dentro. Sim ou não? Precisamos enxergar quem é Cristo primeiro nós. Primeiro nós aqui, a nossa multidão, precisamos saber qual é o nosso chamado. A nossa multidão aqui, na Igreja Batista Ciano, bairro Alvorada, precisamos saber o nosso propósito. Qual o propósito que nós estamos aqui nesse bairro? Qual o propósito que nós alugamos esse prédio aqui? Qual foi o propósito que Deus te chamou para fazer parte desse ministério? Isso é necessário você entender o propósito seu e meu aqui no bairro onde Deus nos colocou. Então Jesus ele chama a atenção primeiro dos seus discípulos. Passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos. O que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos? Olha o chamamento de Jesus: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é
a hipocrisia. Jesus está chamando a atenção aos discípulos agora, que tinha uma grande multidão, um ajuntamento de pessoas, e entretanto, milhares de pessoas estavam reunidas. Mas Jesus não chamou primeiro a atenção das pessoas. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Olha, acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é ser uma pessoa hipócrita? Esse fermento do fariseu. Porque os fariseus eram uma seita religiosa, era um partido político daquela época que queria difamar Jesus, queria difamar os discípulos, queria rotar santidade, mas na verdade não tinha santidade. Queria falar de compromisso, mas eles não tinham compromisso. Queriam falar de fé, mas eles não viviam a fé. Queriam falar de santidade e pureza, mas dentro da hipocrisia de vida que eles levavam, viviam, eles não deixavam exalar o perfume de Cristo Jesus. Então Jesus agora chama primeiro a atenção de quem? Da multidão? Não. Jesus chama a atenção dos seus escolhidos. Jesus chama a atenção da sua igreja primeiro, chamando a responsabilidade, chamando ao compromisso. Olha, os fariseus eram bem conhecidos pela sua hipocrisia. Eles eram conhecidos diante de Deus. Eles simulavam virtudes. Eles simulavam santidade, eles simulavam piedade, mas os seus pecados estavam chegando diante da glória de Deus. E por que Jesus agora chama a atenção dos seus discípulos? Eu não quero que vocês sejam como eles, hipócritas, que rodam santidade, mas na verdade vocês são impuros, que roubam santidade, mas na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, vocês são ridículos. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês estão vivendo uma vida de hipocrisia, de mentira. Quantas vezes nós já vimos uma pessoa hipócrita, né? Que muitas vezes dá um tapinha nas costas e aquele sorriso bonito. Vai dizer, né, irmão Alisson? E depois está, falando mal do irmão Alisson. É hipocrisia, é falsidade, é fingimento. E Jesus, nesse episódio, estava chamando a atenção dos seus discípulos. Em algumas traduções, em algumas Bíblias, né, tem a fala do próprio Jesus, que está em vermelho. Não sei se a sua Bíblia está. Quando está em vermelho, é quando o próprio Jesus está direcionando aquela fala. Foi escrito, né, os discípulos escreveram uma fala do próprio Jesus. E Jesus disse, olha, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Irmãos, nada fica oculto aos olhos de Deus. Apareça diante de Deus realmente quem você é. Para de esconder pecado, para de esconder a velha natureza. Põe para fora quem realmente você é. Põe para fora o verdadeiro Edivaldo que Jesus quer, o verdadeiro pastor Jardim que Deus quer, a verdadeira Edna Barbalho que Deus quer. Ponha para fora e deixa Deus te usar. Porque o que estava acontecendo nesse episódio, que os fariseus, eles queriam demonstrar, eu oro todos os dias, eu jejuo quantas vezes por dia, mas o seu interior ainda estava com podres. Eles viviam uma religiosidade e não viviam a santidade, a pureza do Senhor nas nossas vidas. E o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite para vivermos uma vida íntegra. Não uma vida dissimulada como os fariseus, não uma vida corrompida como os fariseus, mas uma vida íntegra, uma vida onde a sociedade vê em nós realmente o brilho, a presença de Jesus. Porque religiosidade, religião, o mundo está cheio. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Um verdadeiro adorador, ele vai olhar para dentro de si e dizer, olha Pai, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Mas o hipócrita, o fariseu, ele quer culpar sempre alguém.
O hipócrita, o fariseu, ele quer culpar a mãe, ele quer culpar o pai, ele quer culpar o primo, o amigo, a amiga. Por mais que em alguns episódios da nossa vida, pecados em nossas vidas são culpa sim de nossos pais, de amigos, de tios, de parentes, de vizinhos. Pecados que muitas vezes nós cometemos porque fomos falhos, fomos frágeis e demos lugar ao pecado, à ocasião do pecado. Jesus vem dizer no verso 2: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. A hipocrisia dos fariseus iria durar pouco tempo, irmã Égua Nascimento. A hipocrisia deles, a máscara deles iriam cair, porque nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. E glorificado seja o nome do Senhor quando a nossa máscara cai, irmã. Graças a Deus quando a nossa máscara cai, porque nós sabemos de fato que Deus é amor quando nós abrimos nosso coração para Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça-me de novo, faça-me de novo, faça-me de novo. Glória a Deus. Semana passada, duas moças da igreja, depois da pregação, nós ministramos, cura, libertação. Após a oração, elas chegaram diante de nós como pastor, dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus novamente. É errado, Pedro? É não. É corretíssimo, Alisson. A gente se arrepender. A esposa do Alisson também fez a mesma coisa. Eu tive o prazer de batizá-la e ela desviou um tempo da casa do Senhor, da presença do Senhor. E semana passada ela disse: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus novamente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre, dá glória a Deus. Exalta o Senhor nessa noite. Os fariseus pregavam algo que eles não viviam. Cobravam do povo e não nasciam. Os fariseus cobravam do povo uma postura que eles não viviam. E aquilo já estava incomodando Deus. Aquilo já estava incomodando Jesus. Porque eles eram como tudo no caiado. O fora, as vestimentas muito bonitas, irmão Reginaldo. As vestes sacerdotais, as vestes religiosas, muito lindas. Mas por dentro eles estavam como um sepulcro, só tinha podridão. E quantas vezes nós estamos assim diante de Deus? Estamos na igreja, estamos na casa de Deus, mas estamos como um sepulcro caiado. Estamos mascarando por fora, mas por dentro estamos podres na nossa vaidade, podres no nosso pecado. Mas Jesus nessa noite quer nos libertar antes que o mal aconteça. Jesus vem dizendo: olha, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Versículo 3: portanto, tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao teu ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Não esconda nada de Deus, meu irmão. Nós não precisamos esconder nossos pecados. Lembra de Davi? Davi diz assim: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, diz a palavra. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia da parte do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não progredimos, nós não crescemos? Porque nós não trazemos à luz os nossos pecados diante do Senhor. Nós nos tornamos meramente um religioso, um fariseu desprezado, porque nós estamos vivendo uma falsa aparência diante de Deus. Mateus capítulo 6, ou 16, versículo 6. Quem abriu? A verdade se apertar, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Dos fariseus e dos saduceus. Eram duas seitas daquela época, partido político e religioso, que queriam oprimir o povo, mas as suas vidas estavam cheias de hipocrisia. E a palavra vem agora desmascarando a hipocrisia. Enquanto há hipocrisia, Deus vai nos sacudir para que esse pecado venha sair da nossa vida. Pecados, enganos, mentiras, fofocas, disse-me-disse. E Deus abomina esse pecado no meio da igreja. E o Senhor chamando sempre, até mesmo os fariseus, os saduceus,
para o arrependimento. Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha, Jesus foi tão pesado. Hoje eu vi uma palavra pesada na igreja de manhã. Uma revelação profética de Deus para a nossa vida hoje pela manhã. Jesus estava aqui combatendo a heresia que eles estavam trazendo dentro do povo. Estavam impedindo o povo de entrar. Eles não vão para o céu e impedindo também o povo de entrar no céu. Lucas. Eles, na sua hipocrisia, eles queriam, impedir que as pessoas se chegassem até a pessoa de Jesus. Quantas vezes eles quiseram pegar Jesus? Quantas vezes eles quiseram prender Jesus? Porque a santidade de Jesus estava incomodando eles, a pureza de Jesus estava infectando, eu posso dizer assim, as pessoas. A singeleza de coração, a bondade, o amor, a paz estavam reinando no coração das pessoas. E os fariseus e os saduceus estavam agora querendo tramar, matar a pessoa de Jesus, porque estava acabando com o lucro que eles estavam tendo. Prometiam-se céus, prometiam-se indulgências, prometiam-se passaporte para os céus, mas que a pessoa poderia ficar do jeito que ele estava. Jesus diz na tua palavra: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 4 diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Versículo 5: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar também tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, esse temei. Tema a Deus. Muita gente tem perdido o temor, tem esquecido que realmente existe céu e existe inferno. E as pessoas estão vivendo absolutamente até mesmo dentro das nossas igrejas. Que não tem problema um jovem prostituir. Tem problema, é pecado. Vai continuar sendo pecado. Não tem problema o marido trair a mulher. Tem problema, é pecado. Adultério sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Fornicação, sexo fora do casamento, sempre foi pecado. Mas hoje está no altar, no ministério de dança, no teatro, no louvor, na pregação, e está fornicando lá fora. Irmãos, eu não sou antigo, não, eu sou cristão. Pois se chegar na minha casa, eu tenho 3 filhos, e o meu telhado é de vidro. Eu tenho 3 filhos. Se chegar na minha casa, esse negócio de namorar, dormir na minha casa, vai dormir na casa de Satanás, na minha não. Ah, pai, meu namorado vai dormir. Não, vai dormir na minha casa. Vocês querem dormir juntos, vocês vão casar ou vai amaziar para lá, porque minha casa não virou centro de prostituição. É sério? Ou nós somos de Jesus ou não somos? Ou somos santos ou não somos? Ou entendemos que a minha esposa é a única mulher que eu devo amar, respeitar, cuidar, ou não? Ou a mulher entende que o marido dela é o único homem que ela deve honrar, amar e respeitar, ou não? A criança ou o adolescente, ele tem que entender que alguns vídeos que tem na internet, que está no celular, que o pai está dando para crianças, e esse mês é o mês do suicídio infantil. Quantos pais estão matando seus filhos com um aparelho desse na mão? Porque quer o menino quieto. Ah, deixa ele lá no quarto. Você não sabe que o seu filho está assistindo lá dentro do quarto. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Aí eu prefiro dar um celular para o meu filho, um tablet. Mas você não sabe o que ele está assistindo. E quantas crianças estão perdendo a sua pureza através do olhar? Quantas crianças estão perdendo a santidade porque estão vendo atrocidades e ele fica viciado no pecado?
pendurados na pornografia, no adultério. Adultério, falei adultério para criança. É como adultério. Está corrompendo. Nunca foi, nunca será para homem nenhum, para mulher nenhuma ver pornografia. Por isso Deus criou um casamento para santificar o homem e a mulher. A Bíblia diz: digno de honra entre todos é o quê? O carnaval. É o carnaval? Digno de honra entre todos a festa junina. Digno de honra entre todos o nascimento de uma criança. Não. Digno de honra entre todos é o matrimônio, é o casamento. Por isso eu aplaudo um jovem que traz uma moça diante do altar do Senhor, porque aquilo aqui você está honrando aquela moça, aquele rapaz, apresentando ele diante do altar do Senhor. Jesus dizendo: saia da hipocrisia dos saduceus e dos fariseus. Não entreguem-se à hipocrisia. Confessem pecados e abandonem pecados diante de mim. Versículo 6 diz assim: não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles será esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Os hipócritas, os fariseus, estavam dizendo para o povo que não era necessário confessar a Jesus, se arrepender dos seus pecados. A hipocrisia está presente em todos os lugares, irmãos, mas contudo nós, como cristãos, precisamos peneirar e pedir a Deus: Senhor, eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser um cristão falso, eu não quero ser um cristão hipócrita, mentiroso, religioso, onde muitos gostam de ser vistos. Os saduceus e os fariseus queriam estar nas praças. Eu oro, eu rezo, eu faço isso, mas dentro do seu coração estavam sempre perdidos nos seus pecados, nas suas condenações. O remédio para que nós venhamos ser curados da hipocrisia está na santidade, está na confissão, está na sinceridade e no arrependimento. Caso contrário, a condenação será certa para aqueles que não confessam e não arrependem dos seus pecados. Mateus 10, 28. Abre comigo. Mateus 10, 28. Pode ler? Pode, por favor. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e lançá-lo no inferno. Amém? Os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos, Lucas, ele vem falando as mesmas coisas, a mesma orientação de Jesus para os seus discípulos. E aí, quando Jesus fala: não se vendem 5 passarinhos, são passarinhos que não tinham nem valor nenhum, que era desprezado. E Jesus nos compara nesse texto com os pardais, que até hoje pardal não, eu já comi pardal. Eu já matei pardal para comer. Mas ninguém gosta de pardal. Eles ficam nas casas, né? Eles soltam piolho nas nossas casas. E é desprezível. Ninguém queria pardal. Quem é que já criou? Eu já criei. Ele pegava, colocava uma cordinha na peneira, colocava arroz e entrava aqueles pardais. A gente puxava a peneira para poder criar alguns pardais. A carninha até é gostosa. Vermelhinha. Bem bonitinha. E Jesus estava nos comparando aqui, alguns de nós, que os fariseus mentiram para nós, dizendo: olha, vocês são mais preciosos que os pardais. Não se preocupe, porque vocês são mais preciosos que os pardais.
Para eles, vocês talvez não têm benefício algum, mas para mim, vocês são preciosos. Glória a Deus. Para mim, vocês têm valor. Talvez para eles, vocês não têm valor, mas para mim, vocês têm valor. Aleluia. Não sendo aqueles que podem matar a carne, mas sim aquele que, além de matar a carne, ainda pode te levar para o inferno. Quanta hipocrisia nós estamos vendo nos dias atuais, irmãos. E assim, eu não quero abrir mão, irmão, por proposta nenhuma de Satanás. Eu não quero abrir mão do Evangelho, porque amigo fulano de tal era pastor e trocou de família e está bem, está bem. Eu quero ver no dia de juízo o que vai acontecer. Esse monte de gente trocando de mulher e marido, o que vai acontecer, não é? Eu fico assim, meu Deus, o povo está brincando. Ah, mas agora fulano está feliz. Beltrano trocou de marido, trocou de mulher, está feliz. Hipócrita, Jesus não está ensinando isso. O Evangelho continua sendo o Evangelho. A sineta está velha, eu vou trocar para mais nova. É isso que o mundo está pregando. É isso que muitos hipócritas, Reginaldo, estão pregando até mesmo dentro das nossas igrejas. Os fariseus e saduceus que estão dentro das nossas igrejas, Lucas, dizendo para você que não tem problema, dizendo para o Pedro que não tem problema, tem tudo, tem muito problema, Pedro. Tem muito problema. Eu na idade de Pedro, você tem 11 anos. De 11 para 12 anos, meu irmão, quantas propostas. Já tinha droga na minha cidade. Os meus colegas já usavam droga com 11 anos, 12 anos. Já bebiam pinga. Mas eu decidi seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Eu decidi dizer não para os coleguinhas de escola. Terminava a aula, eu fui para a minha casa. Não tem lugar melhor do que a minha casa. Não tinha lugar melhor do que estar perto do meu pai e da minha mãe. Lá não tinha ponto de ônibus, lá não tinha escolar, é tudo na canela. Mas eu ia para a escola com o meu irmão gêmeo e voltava correndo. Ah, vamos passar aqui, vamos passar na casa do Beltrano, vamos saltar o muro e roubar pinha, roubar goiaba, melancia e não sei o que. Não, vamos para casa. Porque o melhor lugar de se estar é na casa. Aleluia. Cuidado com os salteadores. Eu tenho falado lá na igreja, cuidado com as raposinhas, cuidado com quem você leva na sua casa, Reginaldo, e cuidado com o que você está falando lá dentro da sua casa. Cuidado, Alisson, quem você leva para dentro da sua casa. Cuidado com o Edson Barbalho, cuidado com o Edson Nascimento, cuidado Pedro, cuidado Jadir, cuidado Edivaldo. Quem nós levamos para a nossa casa? Quem nós estamos conversando? Como fariseu hipócrita? Como um saduceu hipócrita, matando os nossos irmãos? O que nós temos conversado? A Bíblia manda a gente cantar cânticos de louvor ao Senhor. Salmodiai a Deus, cantar louvores. Se for um irmão ir na minha casa para falar mal do outro, por favor, não vá. Se você entrar na minha casa e for para falar mal, não vá. Agora, se for para socorrer o irmão, é bem-vindo. Pastor, estou vendo, eu tenho percebido que irmão fulano e irmã Beltrana está um pouco esquisito, está um pouco estranho. O que a gente pode fazer para abençoar a vida dele? Aí sim você não é um fariseu miserável. Agora o fariseu infeliz, ele quer derrubar você, ele quer acabar com a sua santidade. A égua está crescendo lá na igreja, eu vou caçar um jeito de derrubar ela. Hipócrita. O Nasci, agora o pastor coloca Nasci direto para tocar, para cantar. Eu vou fazer um jeito para acabar com aquele Nasci, porque aí eu tenho que tocar e cantar lá naquela igreja. Fermento do fariseu, hipocrisia, pecados não confessados, soberba. Minha mãe dizia: meus filhos, cuidado, porque a soberba precede a ruína. Eu não esqueço, eu trago na minha memória a lição que o meu pai e a minha mãe nos ensinou na palavra. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele for velho, não venha desviar do caminho do Senhor. Então, o que a gente canta, eu gosto muito
dele. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. É um texto bíblico. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Isso é para quem errou. Mas você não precisa errar para você aprender, amém? Amém. Você não precisa. Eu não precisei beber para não saber o que é gosto de bebida. Eu não preciso errar. E o princípio familiar é importantíssimo, meu irmão. Eu com 13 anos de idade estava expulsando demônio. Estava orando. Irmão jardim para lá, irmão jardim para cá. Nós estávamos na cidade, pregando, evangelizando, com 12, 13 anos de idade. Com 14 anos eu batizei, porque nós estávamos sem pastor. Com 15 anos de idade, eu já liderava jovem e adolescente da igreja, da primeira igreja batista, junto com Paulo Brito, com o Selminha. Sabe por quê? É decisão servir a Jesus Cristo. É decisão fugir do fermento dos fariseus, deixar a hipocrisia de lado e saber realmente quem eu e você somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu sempre dou testemunho desse homem. Você precisa dar seu testemunho, hein? Precisa dar um testemunho. É eu que tenho que estar falando, não é você que tem que estar falando. Glória a Deus. Mas eu dou o testemunho dele e da esposa dele. Muitos não acreditavam. Porque fumavam. Irmão Reginaldo e irmã Eli fumavam ainda quando chegou na igreja. Mas quem estava cuidando deles? O Senhor Jesus. O sumo pastor já estava cuidando de Eli e Reginaldo. E aí, lembro-me como hoje, né, Reginaldo? No dia do batismo você ainda fumou, mas foi o último cigarro para a glória de Cristo. Meio cigarro. Hã? Meio cigarro. Meio cigarro. O Senhor restaurou a sorte. E aí eu fiquei, né? A gente fica sabendo por trás dos bastidores. Pastor vai batizar. Eles nem estão preparados ainda. Quem é que nos prepara? Senhor Jesus. O ladrão que estava do lado de Jesus, Jesus disse: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. A mulher que foi pega em adultério já saiu dali para proclamar o Evangelho de Jesus. Maria Madalena saiu dali e foi proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Para de condenar as pessoas, para de julgar as pessoas porque ele bebe, porque ele fuma. Jesus disse para ele: vinde a mim, vinde, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora nós, hipócritas, antigos dentro da igreja, que temos que nos converter, como os fariseus não se converteram. Nós estamos tão impregnados de religiosidade que a gente agora consegue ver o cisco no olho do nosso próximo e não conseguimos ver a madeira que está dentro do nosso olho. Então vamos amar mais, vamos estender a mão, não vamos impedir que as pessoas entrem no reino de Deus, não vamos ser nós impedimento das pessoas entrarem no reino de Deus, mas vamos ser nós, passaporte de Jesus Cristo aqui na terra, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar pregando o Evangelho? Vamos continuar saindo pelas ruas? Aleluia. Vamos motivar um ao outro. Olha, o pastor já marcou a data e nós vamos para a rua, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos ganhar alma, nós vamos convidar as pessoas para estar conosco, também ouvindo o Evangelho da graça de Cristo.